Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os tipos de pessoas que, se você se envolver, o jugo é muito mais pesado? Qual é o tipo de pessoa que ela não consegue mudar por você? Porque ele não muda nem por ele mesmo. Ele não sabe que tipo de mudança é essa. Então Deus explica que se você se envolveu com esse tipo de pessoa e você já sofreu por essa pessoa, provavelmente você também vai sofrer com os filhos dessa pessoa, porque você não vai entender a razão e o sentido que ele vive. É o que Deus explica para você. Então Deus diz para você: por que razão vive os ímpios? Quem são os ímpios? Os impiedosos, aquelas pessoas que não querem saber as suas razões. Ele não quer saber o seu motivo. E sim, ele quer dar motivo e razão a ele. E é por isso que você pode estar dentro da igreja. Você conheceu essa pessoa dentro da igreja. Ele diz ser de Deus, mas ele não quer ouvir a Deus. E Deus explica isso. Então, se você se envolve com um tipo de pessoa dessa, você sofre com o pai e depois você vai sofrer com o filho. Olha como é grave. Uma pessoa que ela tem um jugo pesado e ela não quer mudar. Ela não quer saber a razão. Então é um pouco complicado para você questionar uma pessoa que ela não quer ouvir, não quer ver e ela nem sequer quer se entender. Então, se você sofreu e diz: eu sofri por essa pessoa, eu sou assim por essa pessoa, você nunca quer entender a razão de nada, então sofreu pelo pai, vai sofrer pelo filho. Perdeu e abriu mão pelo pai, vai ter que abrir mão e perder para o filho. E aí você vai ficar sem entender que Deus é esse. Será se eu joguei pedra na cruz? O que foi que eu fiz? Que tudo que eu faço, nada dá certo. Eu tenho que estar o tempo todo cedendo. Eu tenho que estar o tempo todo mudando para agradar essas pessoas. Quer dizer, chega um tempo que a gente fica sem entender. Que o que Deus explica tanto que eu não consigo aprender. Então eu vou dar para você uma base sentimental para que você entenda a razão. Se você se envolveu com pessoas que lhe incentivou você mentir para os seus pais, você fingir para os seus pais, você gazear a aula, você burgar, você desistir dos seus planos, você se apagar, provavelmente você vai ficar sem entender a sua própria vida. E Deus explica isso. Em Jó 22:7, Deus explica: por que razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se rubestecem em poder. Ele vai aprendendo o seu próprio poder. Então, por essa razão, por esse motivo e por essa visão, vai vivendo esse tipo de pessoa, que eu vou explicar aqui. E no final eu vou explicar para você como é a mudança dessa pessoa. Como vai ser a mudança interior dessa pessoa, que se você se envolver com ela, ele pode estar dentro da igreja. É só uma aparência. Vai ser só Deus na vida dessa pessoa, mas Deus só vai ter muito efeito na pessoa se ela teve muita experiência, senão ela estagnou ali. Porque ela é uma pessoa vingativa, porque ela é uma pessoa que ela tem a mentira como algo bom, esse tipo de coisa, que é o que eu vou explicar para você. Então ele não quer saber a razão porque ele mente, porque ele finge. Ele não quer saber, então também ele vai ficar sem entender, entende? Então Deus diz: por que razão vive os ímpios? Envelhecem e ainda se rebostecem no seu poder. A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor. Ele não teme a Deus. Então Deus diz, né? As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Deus não condena eles. Deus vai esperar que ele aprenda, pelo menos, com a visão da razão dele.
Se o seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Veja o que Deus está explicando aqui nessa leitura. Que se você quebrou a cara com ele ou com ela, vai quebrar também a cara com os filhos. Se você não se apegar com Deus, se quebrou a cara no relacionamento com esse tipo de pessoa, vai sofrer também com os filhos dessa pessoa. Então Deus diz, o seu touro, ele vai aprender tudo pela visão e ele vai se dar razão. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam salteando. Levantam a voz ao som do tamborim e a harpa. Quer dizer, você não vai ver os seus filhos lhe obedecer. É o que Deus está explicando aqui. E alegram ao som do órgão. Vão aprendendo, se moldando com os órgãos. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós. Não quero saber nada sobre Deus. Se eu quisesse saber de Deus, eu ia para uma sala de aula. Não quero saber nada sobre Deus. Retira-te de vós, porque não desejamos ter conhecimento dos seus caminhos. Quem é esse Todo-Poderoso? Para que nós o serviramos? E o que nós aproveitará que lhe façamos orações? Por que eu tenho que orar? Esse povo que diz assim, se tudo depende de Deus, por que eu tenho que buscar? Não preciso buscar. Vide que a prosperidade não está nas mãos dele. Esteja longe de mim os seus conselhos dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição. Deus está explicando aqui que a destruição desse povo vem e ele não quer saber a razão. E Deus, na sua ira, lhe reparte as dores. Então, eu vou explicar para você que tipo de repartição de dores são essas. Por que é que ele só muda pela visão, pela razão dele, e você não entende as questões dele, os traumas e as feridas que eles questionam ter, alimentam ter, dão razão ao ter. Essa é a visão dos ímpios. Porque são como palhas diante do vento e como uma pragana, que arrebata como um redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Ele não quer se conhecer, então Deus vai fazer com que ele se conheça nos filhos. Ele se conheça nos filhos. Seus olhos virão a sua ruína e ele beberá o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria a sua casa depois da morte? Deus está explicando. Que prazer teria ele se conhecer depois que ele morrer? Ele tem que se conhecer na terra. É olhando os defeitos dele no filho. Você sabia que já tem casos, vários casos na justiça, de pais, de filhos que mataram os pais e eles não foram presos? Foram absolvidos, quando os filhos explicaram as suas razões, os motivos de ter agredido os pais. Eles não foram condenados, estão pagando o crime em liberdade, quando eles explicaram as razões do que o pai fazia com ele, né? Na sua casa depois de morto, contando-se-lhe o número dos seus meses. Deus está dizendo, o que valerá a pena da velhice deles? Só contar o tanto que viveu? Ele vai ter que aprender o que foi que ele fez na vida. Entende o que Deus está explicando aqui? Porventura, a Deus ensinaria conhecimento a ele que julga os excessos. Quer dizer, ele está julgando todo mundo.
tá fazendo uma tempestade em copo com água, com tudo, e nada dá razão a ele a se questionar o porquê ele tem esse tipo de temperamento? Deus está explicando aqui. Quer dizer, tem pai, tem mãe que agride tanto o filho que ele tem medo do filho quando crescer. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ameaçar o filho. Ele vai dizer, eu tô lhe batendo pro seu bem. Eu tô fazendo isso com você porque você fez isso. Eu tô lhe batendo porque eu sou seu pai. Eu posso fazer isso com você. Mas se você crescer e vier me enfrentar, eu tô batendo com a sandália, com a mangueira, com o pau. Mas se você me enfrentar, eu enfrento você como um homem, como uma mulher. Eu tô lhe batendo de tapa, de chinelo, porque você é pequeno. Mas se você crescer e me enfrentar, eu botei no mundo, eu tiro. Ele já ameaça, porque ele sabe que ele tá errado. Então ele vai fazer o quê? Ele não quer mudar, ele não sabe mudar a natureza dele. Então ele vai agredir e ameaçar o filho. Se você crescer e partir para me enfrentar, eu botei você no mundo, eu tiro você do mundo. Já aconteceu isso comigo. Quer dizer, não sabe ensinar, agride, maltrata e ainda ameaça. Tô ensinando, eu tô lhe ensinando. Se você não quiser aprender e ainda me enfrentar, eu botei você no mundo, eu tiro. Entende? Então Deus diz, né, que porventura a Deus ensinaria conhecimento a ele, que julga os excessos. Morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite, e a medula dos seus ossos umedecidos, e o outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Então, uma pessoa que ela carrega muita amargura na alma, muito medo, que Deus explica que a amargura vem do medo, ela já sofre problemas de transtornos, de nervoso, ela já sofre problema nos ossos, de fibromialgia, ela só vive nos médicos, mas mesmo assim ela não quer saber a razão. Entende? Deus está explicando aqui, se não quer saber a razão, vai ter que ter a visão. O que foi que você aprendeu? Com quem você é? O que você fez da sua vida? O que adianta aprender depois que morrer? O que foi que fez? Não, vai ter que aprender enquanto está na terra. Quer dizer, então Deus diz, já que você não quis mudar, não quis ouvir, não quis se reconhecer, vai ter que lidar com os filhos. E aí com seus filhos, você vai ter que ver o que foi que você plantou. Então por isso eu contei esse caso, né, que já teve caso do pai. O pai, eu vou contar rapidamente para poder eu dizer a você quem são esse tipo de pessoas, que a Bíblia diz. Esse filho que matou o pai, o filho abusava do filho, o pai abusava do filho sexualmente, e ele dizia para a mãe dele, e a mãe dele não tomava as dores, né? Não condenou o marido, incentivou foi o filho homem, incentivou o filho a sair de dentro de casa, casar, para se livrar do pai, porque era pai. E ela tinha medo de se separar, medo do julgamento, medo do pai ir preso, porque é o pai que sustenta. Então ela dava satisfação que ele que tinha que sair de dentro de casa. E aquele filho foi sendo abusado pelo pai anos. E aí o que aconteceu com esse pai? Que eu nem ia contar esse caso aqui. O filho saiu de casa, casou, teve os filhos, a mãe acobertou o erro do pai. Quando os filhos do filho cresceu, que o filho descobriu, o pai estava abusando dos filhos dele. Os dois filhos. Quando o filho descobriu que o pai fez isso com ele e agora estava fazendo com os filhos dele, ele, na hora que descobriu, matou o próprio pai. E esse homem está pagando em liberdade. A lei não prendeu. Casos como esse tem muito hoje em dia. Quer dizer, Deus está explicando aqui como é esse tipo de pessoa, né?
ela bate, ela agride, ela condena o outro porque é que tá batendo e ela ainda ameaça. Se você me enfrentar, eu tô batendo para lhe educar. Eu tô batendo para o seu bem. Eu tô fazendo isso por você. E se você me enfrentar do jeito que eu botei no mundo, eu tiro. Não existe amor numa pessoa que ela não quer saber por que ela tem aquele temperamento. Por que ela é assim? Por que ela é mentiroso? Então, se você entra na vida de uma pessoa que ela é assim, sofreu com a mulher ou o homem, que tem mulher também que é assim, sofreu, vai sofrer com os filhos. Isso aqui é promessa de Deus, eu acabei de ler para você. Se você não quer buscar a Deus, não crê em Deus, como Deus ensina, quer dizer, falou mal do pai, vai falar mal do filho. Não tem pra onde correr. Vai viver da fala mal. Vai se amargurar. Então Deus explica, não quer entender nada pela visão, né? Então quem é esse tipo de pessoas? Para que você entenda. São pessoas que incentivou você a mentir para os seus pais. Foi ele que incentivou você a desistir dos seus projetos de vida. Foi ele que incentivou você a gasear a aula. Foi ele que incentivou, extorquir o seu pai para ir para o show, para ir para as festas. Ele que era o provedor da mentira. Faça assim, faça assado, vamos fazer assim. E você foi fazendo para agradar. Você vai ver como vai ser a convivência com essa pessoa. É justamente essa pessoa que vai desfazer de você, que vai fazer você sofrer, porque você não vai entender pela visão. É esse tipo de pessoa que você fez tudo por ele, você sofreu com o pai, também vai sofrer com os filhos. Porque você não quis saber o que é Deus. Você não quer mudar. Você quer fingir para agradar uma pessoa a vida toda. Quer dizer que você nunca teve a visão que a pessoa está errada em alguma situação. Você nunca quis, é o que Deus explica, não quis. Não quero saber nada do que eu estou vendo. Então esse tipo de pessoa que entra na sua vida, você sofreu com ela porque ela só faz aquilo que lhe der na telha, aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela tem razão. Ela não quer saber a sua opinião. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, aquela pessoa que trocou, saiu com as duas irmãs, conheceu uma pessoa ou irmão, e depois ele trocou aquela pessoa, aquela que foi a escolhida, ela vai dizer assim, a que foi escolhida, ela vai dizer, eu não tenho culpa dele ter me escolhido. Eu não tenho culpa dele ter largado a minha irmã por mim. Eu também gostava, eu me envolvi. Aquela pessoa que ela trouxe a divisão para sua casa, aquela pessoa que não quis saber do que é certo e do que é errado, ela que trouxe a divisão, que impulsionou o pai ou a mãe tomar o partido. Por quem a senhora vai dar razão? O homem era meu, agora tá com a minha irmã, tava comigo, agora não tá mais, tá me deixando pela minha irmã. Esse tipo de pessoa, é esse tipo de pessoa que trouxe a divisão, a facção, que você vai se doar para ela e ela vai fazer você sofrer. Porque ela vai lhe humilhar, ela vai lhe trair, ela vai mentir e você caiu. E você deu razão. Quer dizer, a pessoa vai dizer, eu não tenho culpa dele ter gostado de mim. Eu não tenho culpa, eu não quero saber. Ah, eu não tenho culpa, eu gostava de você enquanto eu não conhecia o seu irmão não tem o defeito que você tem. Quer dizer, eles estão dando razão pela visão. Então, quando crescer os filhos, essas pessoas, elas vão ter que se conhecer. É isso que Deus está explicando. Elas vão ter que se conhecer. Aquela pessoa que saiu com pessoas casadas. Você se envolveu com alguém que antes de ser casado, ele tinha o costume de sair com pessoa casada. Como é o comportamento, como é a visão dele? Ele nunca vai confiar em você. Ele tá sempre lidando homem, lidando mulher, com ciúme de você, porque ele não confia. Ele foi amante. Entende? Então, todo o sentimento dele, ele vai estar justificando o sentimento dele. Por ele sentir aquilo que ele causou. Ele foi amante, ele que causou a facção, a divisão, ele vai justificar o próprio sentimento, ele vai dar razão, porque ele não vai confiar em ninguém. Entende o que Deus explica para você?
Ele não vai confiar em ninguém, ele vai estar sempre vibrando naquela sensação da desconfiança. Porque mulher nenhuma presta, ele saía com mulher casada, como é que ele vai confiar na mulher dele? Nunca que ele vai confiar na mulher dele. Ele vai estar desconfiando, ele vai estar maltratando, ele vai estar desfazendo. Então, esse tipo de pessoa, como é que ela muda? Ela só muda por ela, para ela e com um objetivo próprio. Ele não muda por você em situação nenhuma. Eu vou explicar para você como é a mudança na mente e na visão dessa pessoa. Aquela pessoa que diz, que entra na sua vida e diz assim, eu tenho por mim e por você. Você não precisa mais acabar de se formar. Você não precisa mais se capacitar. Aquilo que eu tenho é meu e seu, meu amor. Esse tipo de pessoa, você vai comer o pão que o diabo amassou. Aquela que tira de você o seu projeto. Aquela que diz pra você, que tira você de tempo e faz outros projetos por você. E você cai na vida dessa pessoa, ele não muda por você, ele muda por ele, para ele. Quer dizer, você não precisa trabalhar, você tem tudo, eu lhe dou tudo. Chega alguém cortando sua água, chega alguém cortando sua luz, você come o que quer, tem roupa, tem calçada, a mulher nunca está satisfeita com nada. Uma hora ele tem uma conversa, uma hora ele vai ter outra conversa, esse tipo de pessoa é assim. Todas elas mentem para elas mesmas. Entende o que Deus está explicando? Esse tipo de pessoa você vai reconhecer quem são eles é nos filhos. Você conhece o pai, o filho. Você conhece o pai é pelo filho. Você conhece, começou o filho crescer, você vai ver ali o pai, o espelho do pai, o comportamento do pai, o sentimento do pai. Tá tudo ali. Tá tudo sendo cocriado. Então, se o pai está condenando o filho, porque ele não se conhece. E ele não quis. Foi o que eu expliquei para você. Então, esse tipo de pessoa, ele muda assim. A visão dele é assim. Você não precisa trabalhar, né? Você tem tudo. Quer dizer, mas você, fulano, você não chega para almoçar. Você não me dá valor. Você tá me dando as coisas. Mas você não é um homem presente. Mas ele tá justificando, porque ele não é presente. Você só chega 9 horas da noite, você tem dia que não dorme em casa porque tá trabalhando. Ele tá dando razão a ele. Ele tá justificando. O que é que falta pra você? Lhe dou roupa, lhe dou calçado, não chega a Equatorial pra cortar sua energia. Você tem tudo dentro de casa. Mas ele não dá nenhum tipo de valor a você. Então ele vai justificar o comportamento dele. Então você diz, não, mas eu quero trabalhar porque eu quero, eu preciso mudar, eu preciso viver, eu preciso ser eu. Aí você começa a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, ele só chegava 10. Agora ele vai começar a chegar a 6. Aí ele vai ter outro, você explicou porque é que quer trabalhar. Você quer, a mudança dele é essa, entende? A mudança desse tipo de pessoa. Ele vai dizer, você não precisa trabalhar porque você tem tudo. Então tudo que você pede, ele dá. Porque ele justifica o próprio comportamento dele, a ausência dele, o descaso dele, o desprezo dele, que não tem tempo, que está trabalhando, que isso, que aquilo, ele não tem tempo. Então ele justifica lhe dando tudo. Mas você quer trabalhar, você enfrenta, eu preciso, eu quero, eu sou feliz assim, eu não tenho o que fazer dentro de casa, o filho está crescendo, eu quero trabalhar, tudo bem. Então se ele chegava a 10, agora ele vai chegar a 6. E agora ele vai dizer, você estava reclamando porque era que eu não chegava cedo. Agora eu chego, cadê minha mulher? A mudança dele vai ser essa, entende? Cadê minha mulher que eu chego, não tenho um café, eu não tenho minha esposa dentro de casa? Rapaz, você reclama de barriga cheia porque você tem tudo. Você quer trabalhar para estar no mundo, para estar vendo as pessoas. Ele está justificando o sentimento dele, a corrupção do coração dele. Então ele não muda por você. Ele só muda por ele. Ele pode estar dentro da igreja, ele pode estar usando a palavra de Deus. Entende o que Deus explica aqui? Então agora ele vai dizer, então você está trabalhando, diz, meu Deus, esse homem só chegava 9, 10 horas, eu vivia sozinha, almoçava sozinha, tomava café sozinha, ele nunca tinha tempo para mim, agora ele está tendo tempo. Agora ele está jogando na sua cara. Cadê você que eu chego e você não está em casa? Você está trabalhando. Aí você se desespera, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Agora ele está dizendo que a culpa é minha, porque chega em casa, não tem uma esposa presente, não tem um café, você vai e bota uma empregada. Agora eu vou botar um empregado e vou pagar do meu, para ele não ter motivo mais de reclamar. Porque ele disse que não tem um café quando chega. Então agora como vai ser a mudança dele? Ele vai fazer questão
De você observar, quando você chegar, ele vai estar rindo, ele vai estar animado dentro de casa, ele vai causar ciúme em você, para desfazer de você. Ele vai jogar você contra você. Entende o que Deus explica? Ele vai confundir a sua cabeça, o seu sentimento, a sua mente. Porque ele quer dizer que quem não presta é você. Então você vai chegar do trabalho, vai ver aquele homem ali, que não era presente, que não é sorridente, mas agora ele está rindo com a empregada. Ele está tomando café com a empregada. Ele está jogando baralho com a empregada. E se você reclamar, não. Eu quero estar na minha casa com a minha esposa. Você está dizendo que não pode, que está trabalhando, o problema é seu, querida. Dê seu jeito. A empregada está dentro da minha casa, eu estou dentro da minha casa. Entende como é a mudança de uma pessoa que ela é corrupta emocionalmente? Que ela carrega os traumas e a ferida e ela não muda por nada. Ela está dando razão e sugestão e motivação a um sentimento criado dentro dele, criado pela visão. Então você só consegue mudar essa pessoa quando você muda. Assim mesmo você mudando, ele vai mudar de estratégia. É por isso que o sofrimento vai se prolongar. Quer dizer, você se submeteu, você se sacrificou por essa pessoa, acreditando que ia valer a pena. Depois você vai ver os problemas com os filhos. Porque ele não muda por dentro, porque ele está dando motivo à mentira dele, o sentimento dele, o egoísmo dele. O cinismo, o sarcasmo. Entende o que Deus está explicando aqui para você? Então Deus diz, ele não quer saber. Ele não quer saber nem de você. Ele quer saber dele. Entende? Ele vai mudar por ele. Então a mudança dele é para desfazer de você. É para dominar você. É para castrar você. E você vai ficar sem entender. Então, quer dizer, é justamente esse tipo de pessoa que vai dizer assim, eu só posso ter dado na minha mãe. Eu só posso estar pagando alguma coisa de outra vida. O que foi que eu fiz para merecer? Porque eu já me sacrifiquei a vida toda por esse homem e agora é o filho que está sapateando, que está desfazendo de mim, porque Deus diz que não é ele que se mete. Deus não se mete. Deus vai deixar, Deus dará. O tempo vai mostrar quem é essa pessoa. O que foi que ele quis, o que foi que ele plantou, as mentiras, os enganos, o sarcasmo, o egoísmo. É uma pessoa amargurada de espírito. É isso que Deus está explicando aqui nessa leitura. Então, não sei se você conhece pessoas que dizem isso. Quer dizer, ele está brigando, mas está brigando por você. Ele está lhe agredindo, é por você. Está desfazendo, é de você, é por você. Tudo. Ele não quer saber dele. Ele diz que não quer saber dele. Quer dizer, como pode entender uma pessoa assim? Aí quando você larga por ele para fazer os gostos dele, você vai ver que ele fingiu? Não. Que ele mudou? Não, ele camuflou. Entende o que é essa camuflação? Ele vai mudar por fora, não é por dentro. Então, quando os filhos crescer, também ele está dizendo que os filhos puxou a você. Porque ele não quer perder tempo com nada que não seja do interesse dele. Então, ele vai dizer que os filhos puxou a você. Ele vai estar condenando você do comportamento do filho. Ele vai estar julgando você por tudo e por todos. Porque ele não quer entender. Então ele pode falar de Deus. Mas a leitura explica ali que essa pessoa, ela diz, por que eu tenho que orar? Porque Deus sabe de tudo, eu não tenho que saber de nada. Eu não tenho que saber de nada. Isso tudo é mentira, é tudo religião, é tudo para comer o dinheiro do povo. Ele está dando razão ao sentimento dele, ao sarcasmo dele, à mentira dele, o coração angustiado dele. Então, ora ele chora, ora ele se vitimiza, ora ele fica depressivo, ora ele condena e ele não vai querer saber. Então, quem se envolveu com esse tipo de pessoa vai dizer que só pode ser um karma, só pode ser um problema de outra vida, porque ela não quer entender, ela também vai viver de fuga, ou ele vai viver de fuga, porque ele não quer entender. Quando eu era mais nova, eu ouvi uma vez o meu pai dizer assim para mim, minha filha, só você
consegue dizer algumas verdades para sua mãe. Porque eu nem digo mais nada. Mas você ainda consegue dizer alguma verdade. E ela cala. E se eu for dizer, gera uma briga. Por isso eu não digo mais nada. Quer dizer, as verdades que eu queria dizer, que eu queria expor para minha mãe, era sempre mostrando uma verdade. Então, quando você fala a verdade, o mentiroso geralmente ele se cala. Quando você consegue falar a verdade, ele foge. Aquela verdade que é com respeito, aquela verdade que não é para desfazer, para maltratar, e sim para explicar. E a pessoa fica sem palavras, entende? Então essa verdade, ela é muito cabível nas conversas. E aí eu percebi, eu não preciso agredir, eu não preciso maltratar, eu não preciso desrespeitar quando eu tenho razão. Quando eu tenho razão. Então, quando uma pessoa ela não tem razão, ela tem esse comportamento. Ela tem esse desespero. É você tentando sobreviver e a pessoa lhe puxando para trás, lhe travando, lhe maltratando. Quer dizer, uma pessoa que não dava valor a nada, que não fazia nada, só chega em casa na hora de dormir, sai de manhã, não tem tempo para almoçar, não tem tempo para conversar, não tem tempo para você, então você quer fazer alguma coisa boa. A pessoa está dizendo que não precisa. Quer dizer, na hora que você muda, aí ele muda. Ele muda para mudar você, não por você. Então, quer dizer, é diferente quando você fala do problema ou quando você fala com o problema. Quando você fala do problema, você dá força ao problema. Quando você fala com o problema, você cala o problema. Você cala aquela pessoa. Você deixa a pessoa sem saída. Ou ela muda ou ela muda. Então, de tanto ela ir mudando, você vai vendo que ela não existe mudança na pessoa. Então, é você que tem que mudar. Se a pessoa não muda, é você que tem que mudar. Então, você vai mudando e aí você vai conhecendo realmente quem é aquela pessoa. Entende? Porque você vai mudando. Se você for mudando, você vai obrigando aquela pessoa a mudar. Mas se você vai fazendo tudo o que a pessoa quer, você não vai conhecer quem é aquela pessoa. Você não descobre o que é que ela sente, a natureza daquela pessoa. Por que é que ela é assim? Porque ela está dando razão e motivo, um sentimento dela. Ela está vivendo só por ela. Ela não está nem aí para a sua opinião, porque você acha. Ele está reclamando porque você está falando a verdade. Você está reclamando porque eu trabalho, você está reclamando porque eu não chego. Você devia estar reclamando se eu estivesse nos bar. Ele está justificando a mentira dele, o sarcasmo dele, comparando as coisas piores do mundo para dar razão. Entende? Justificando aquele comportamento, aquele sentimento. Então você não vai conhecer. Você vai acreditar na mentira daquela pessoa. Que pessoa mentirosa é essa? Quer dizer, só pode ter puxado o pai. A natureza do pai, o comportamento do pai. É isso que Deus está explicando. Ele não quer se conhecer. Então, até para você conhecer essa pessoa, dá trabalho. Porque você vai mudando, ele vai mudando para mudar você, não por ele. Não por ele. Então, quando você muda, ele vai causar ciúme, ele vai causar divisão, ele vai causar facção, porque é dele. Ele tem que estar por cima, ele tem que ter o controle. Entende o que Deus está explicando? Então, quer dizer, quando os filhos crescer, se prepare para entender. Se prepare para entender, porque ele vai estar condenando você do comportamento do filho. Ele vai estar condenando você do comportamento do filho, porque ele não quer ter visão dele, do sentimento dele. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ele não quer ouvir, ele não quer ver. Entende o que Deus explica? Então, tudo isso vem da geração dos pais. É o que Deus está explicando ali. Todo o comportamento dos filhos quer conhecer o filho, olhe para o pai. Ele está falando mal do pai, mas ele faz tudo o que o pai faz. Se não buscou a Deus, não tem como quebrar. Se não quer olhar para trás, quer só justificar, ele não quer mudar. Ele não vai querer mudar. Ele pode ir para a igreja e falar o nome de Deus. Mas o sentimento, a natureza dele, ele vai dar razão. Ele vai ter motivação. Entende o que Deus está explicando?
Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você conhece pessoas assim, que pode estar dentro da igreja, ela não quer saber sobre Deus. Ele está dentro da igreja, mas ele quer ir para a igreja para se sentir bem, não para ser confrontado, não para mudar. Mudar o quê? Ele vai dizer, Deus me fez assim. Deus me fez assim. Entende? Então, eu não sei se você conhece pessoas assim, que dá trabalho. Dá trabalho. Então, eu peço para você que comente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem. E até o próximo vídeo.